traição rolou solta no último episódio de House of the Dragon e a série terminou deixando várias perguntas para a quarta temporada. Vem comigo acompanhar o último resumo da terceira temporada de House of the Dragon. Vem comigo acompanhar o resumo do 8º episódio. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen Peixoto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveite esse momento para se inscrever, para curtir esse vídeo, para encaminhar para seus amigos que também acompanharam House of the Dragon junto com você, ou aqueles que estão buscando um incentivo para começar a assistir esse universo de Game of Thrones. Manda esse vídeo para eles também como este incentivo, para eles começarem a fazer parte desse mundinho que deixa a gente maluco, mas que a gente ama. Por aqui você vai encontrar tudo sobre filmes, séries, cultura pop, entretenimento, esse mundinho maravilhoso que a gente ama. E você também pode ir lá no meu Instagram, que no meu Instagram tem conteúdo saindo diariamente sobre esse mesmo assunto que eu lhe falei e muito mais. Então se você quiser uma expansão do que é esse canal, vá lá. Tem vários conteúdos sendo planejados pra sair aqui nesse canal. Os resumos de House of the Dragon, infelizmente, já acabaram, mas tem vários conteúdos sendo planejados pra sair aqui sobre House of the Dragon também, Game of Thrones e muitos outros. Então se inscreve que você não vai se arrepender. Recados dados, então bora logo, porque esse episódio foi... O episódio já começa com a Rhaenyra entrando em desespero ao descobrir que o Aegon tá vivaço junto com o seu dragão Sunfyre. E é totalmente compreensível ela ficar abalada com essa notícia, né? Afinal, isso atiça ainda mais aqueles que não querem ela no poder e deixa ela ainda mais desconfortável. O Daemon reforça pra ela de novo, né, que ela tem todo o poder e que ela pode usar. E novamente ele traz aquele tom, aquele discurso de que os Targaryens são deuses e eles estão acima de tudo. Inclusive, esse discurso foi até uma parte da ruína deles, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, então aproveita e corre lá porque vai ser bem legal. Nesse contexto, ela ordena que o Daemon realize o ataque lá em Tumbleton e passe o rodo em todos os Hightower. Mata todo mundo! Em seguida, a gente tem aquele climão quando a Baela decide questionar, né, quando ela decide confrontar a Rhaenyra sobre as decisões dela. A Baela tá louca pra salvar o Corlys, né, mas a Rhaenyra tem outras prioridades. A Baela basicamente diz pra Rhaenyra que ela só quer usar as pessoas, e quando essas pessoas não são mais úteis para ela, ela vai lá e joga elas fora. Mentiu. Tipo assim... O que vocês acham? Lá na praia, a gente tem homens da frota Velaryon sendo recebidos pelo Alyn. Eles foram convocados pra proteger Porto Real, mas eles não ficaram muito felizes em saber disso não. Até porque, assim como a Baela, eles também estavam querendo, entendeu, fazer uma força-tarefa ali pra resgatar o Corlys. Mas é aí, nesse momento, que o Alyn já se posiciona como sucessor do Corlys. Essa cena aqui foi bem legal, tá? Mesmo ele não tendo sido ali, ao menos em tela, né, sendo legitimado pela Rhaenyra, ele já está assumindo o posto de filho, né, de filho mais velho do Corlys, né, de quase o Lorde das Marés, né, o Lorde lá do Driftmark. Até parece, né, que a sensação é de que ele realmente já está um pouco mais solícito, aberto a essa posição que muito provavelmente ele vai ter. Então, tipo assim, se o Corlys for de Arrate, tá muito melhor pra ele. Mas... na minha concepção, é muito mais uma questão de, tipo, vou finalmente aceitar quem eu sou, até porque entre ele e o Adam, né, o Alyn sempre foi aquele que ficou um pouco mais pé atrás com essa questão de ser um Velaryon, né, de ser um filho bastardo do Corlys. Então ele sempre foi que ficou, não precisamos dele, não precisamos disso, mas agora aparentemente ele está mais ali, né, solícito, aberto a realmente aceitar esse nome, esse título, essa posição dele, e muito provavelmente, né, uma sucessão que possivelmente, provavelmente, veremos mais em breve. Lá em Tumbleton, a gente tem toda a agitação da cidade, na preparação pra guerra. No meio disso tudo, em mais uma das suas empreitadas ali, né, mais uma das suas mexidinhas no tabuleiro, o Ormond nomeia o Daeron como cavaleiro. Sir Daeron, o ousado. Uma nomeação bem xoxa até quando comparada ao livro. No livro, ele é nomeado após salvar o exército dos Verdes, que estava sendo massacrado pelos pretos. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha do Vinho Mel. Mais uma batalha que, infelizmente, não foi mostrado. Enquanto isso, o Ulf tá lá, né, já na cachaçada, se vangloriando, né, dando indícios de que ele ia causar. Lá em Porto Real, a Helena continua querendo não se alimentar. Inclusive, ela tá nessa há muito tempo já. E também temos lá em Porto Real a Missária sendo chutada, meus amigos. Ela foi, ó, vaza! Graças a Deus!
Graças a Deus! Perdendo seu posto a mando da Rhaenyra, mas ela ainda teve o direito, né, de usar, de sair dali dessa situação com ouro suficiente para reconstruir sua vida. É curioso porque essa decisão pegou muita gente de surpresa, principalmente depois de toda aquela pegação do último episódio. Mas assim, ou a Rhaenyra foi muito esperta, né, e sacou, descobriu que a Mysaria só tava ali, né, confundindo a cabeça dela, ou ela tava tentando proteger ela. O que vocês acham? Eu acho que eu tô mais inclinada a aceitar, a achar ali que é a primeira opção. Eu também. No fim, lá no meio do furdunço que tava acontecendo na cidade, né, a Mysaria acaba saindo da carroça que tava transportando ela. Ah, e antes disso, ela fala pra Helena, né, no meio do caminho, enquanto ela tava indo ali, saindo, a Helena tava entrando, ela fala pra Helena que ela não pode confiar de jeito nenhum na Rhaenyra. Mais uma vez menciona aquilo até que a Alicent falou pra Helena, né, que o bebê que tava na barriga dela já vai nascer como refém. Ela fala que o Aegon tá vivo, que o Sunfire tá vivo. Ela praticamente explana tudo já, né, tipo assim, não confia nela de jeito nenhum, babá. E aparentemente a Helena meio que acreditou nisso. Não que ela tinha alguma, sabe, esperança ou, sabe, positividade em relação a ela, ao bebê com a Rhaenyra, né? Mas, ao menos ali a gente realmente viu o momento, a virada de chave que deu pra perceber que realmente ela não vai confiar na Rhaenyra mais. Lá em Harrenhal, o Aemond tá se recuperando do envenenamento, né, que a Alicent lá no último episódio também realizou contra ele. Mas é aí que vem a maior revelação do episódio, e essa parte que realmente eu gostei pra caramba. Finalmente descobrimos o mistério ali acerca da Alice Rivers. Descobrimos que a Alice Rivers foi esposa do Harren o Negro, que foi o último rei das Ilhas e do Tridente, que foi derrotado pelo Aegon Conquistador junto com o seu dragão Balerion, que derreteu as torres de Harrenhal, dando fim assim à linhagem do Lord Harren. A série introduz um fato novo, já que nos livros não fala sobre esse filho que a Alice teve com o Lord Harren e da tentativa dela de salvar esse filho usando magia, sendo assim amaldiçoada a viver para sempre. Ou seja, ela tem mais de 100 anos e agora viu no Aemond um propósito, né, uma oportunidade de ter um propósito maior na vida solitária que ela leva. Inclusive, isso é um fato muito curioso porque vai ter o filme do Aegon, o Conquistador. Então, muito que provavelmente nós veremos também a Alice Rivers nesse filme. E cá entre nós, de todos os arcos que foram abertos durante essa terceira temporada, todos os plots que eles tentaram colocar na gente, o plot desse arco da Alice foi muito interessante. Se parar pra pensar, tá ali entre os top 3, se não tá em primeiro lugar como o melhor plot da série. Por falar em Aemond, ele tá muito ali naquela fase, né, de dilema moral por tudo que ele fez, se sentindo mal e sentindo que merece tudo de ruim que pode vir a acontecer com ele. E que não tem problema se a Alice abandonar ele e tudo mais. E aí, nesse contexto, que ela faz a revelação que a gente acabou de conversar sobre. Inclusive, uma salva de palma pra atriz que faz a Alice Rivers, porque essa cena foi bem legal. A parte que ela fala, a parte que o Aemond se toca, né, que essa história tem mais de 100 anos e que ele se toca, que ela tá contando a história dela, ele vai lá e fala, né, mas isso foi há mais de 100 anos. Aí ela vai lá e conta, é muito tempo pra ficar sozinha. Pegou a bagagem emocional dela? Tá ali, cara, tá ali. Chills. Literal chills. E isso meio que aproximou eles ainda mais, né? Os dois estão com um vínculo ainda maior. Não é à toa que mais pra frente ele até chama ela, falando que ela é a noiva dele. Voltando pra Porto Real, a gente tem a Rhaenyra indo lá conversar com a Helena, tentando até ser amigável com ela. Tentando convencer ela a comer, tentando convencer ela a ficar saudável pro bebê e tudo mais. Aí a Helena fala que a Rhaenyra não se importa com o bebê, que a Rhaenyra não se importa com nada que venha acontecer com ela. Chamou a Rhaenyra de feia na cara dela, sabe? É isso. Ao menos espera ela virar as costas. Tô brincando. A Helena realmente falou pra Rhaenyra tudo que ela tava sentindo, tudo que ela pensava sobre essa tomada de decisões que a Rhaenyra tá fazendo, sobre o reinado da Rhaenyra em si. Chama de fato ela de feia, mas não no sentido de beleza, né? Mas é mais sobre as ações que ela faz. A Helena dá um discurso ali bem que, se tu parar pra pensar, é bem pesado, considerando tudo que ela tá vivendo e a oportunidade que ela tá tendo, né? Tipo assim, pô, vou falar na cara da rainha tudo que eu penso sobre ela. E ela foi lá e falou. Ô menino, isso é falsa, Vovó. menina! Vovó. Isso é falsa! Vovó. Falsa! E aí vem uma das cenas mais desconfortáveis do episódio, que é quando os soldados fazem a Helena comer à força. Assim, é triste demais, porque isso só evidencia as inúmeras angústias que ela tem vivido ali. O que pode, de fato, ter sido o estopim. Naquele momento ali, ela de fato percebeu que não tem mais escapatória, e ela vai lá e faz o que a gente descobriu no final do episódio. Em Tumbleton, o maldito do Ormond simplesmente coloca crianças na frente, na linha de frente, pra tentar inibir o ataque dos pretos. Mano, esse Ormond é um safado,
Canalha! Em seguida, a gente descobre que o Wolf tá desaparecido. E como a gente bem sabe, o Wolf é o grande trunfo do Ormond nessa batalha contra os pretos. Sim, o Wolf. O Wolf é o grande trunfo do Ormond. Olha onde a gente chegou pra esse desgracento, esse bêbado nojento ser o grande trunfo do Ormond. Não! Os únicos sensatos aqui é o Sir Grain e o Daron, que sabem que eles não têm chance alguma e eles vão lá e tentam fazer alguma coisa. É aí que o Gwaine, né, numa tentativa de apaziguar as coisas ali, né, leva o Corlys pra conversar, né, pra tentar fazer um acordo ali com o Daemon. E esse acordo, em tese, traria a paz, deixando apenas o Aegon e o Aemond como inimigos a serem combatidos. Eles pelo menos tentaram, né? Porque não deu em nada. O Daemon rejeitou e ainda tomou o Corlys como prisioneiro. Que estava sendo mantido prisioneiro pelos verdes. Ou seja, esse também era o trunfo do Ormond, né? E agora ele perdeu o trunfo dele, que é o Wolf, e perdeu também a peça no tabuleiro, que é o Corlys. Sou um merda, meu irmão. O Corlys também até tentou fazer um acordo ali, propondo um casamento entre a Rhaena com o Daron, mas também nada feito. O Daemon quer guerra. Mas é claro, né? A esposa dele deu passe livre, a esposa barra rainha deu passe livre pra ele matar todos os Hightower. Tu acha mesmo que ele vai escolher a paz? Tu não conhece o Daemon? Lá em Harrenhal a gente também tem um outro momento muito legal, que é quando o Aegon aparece, né? Ele chega com o Sunfyre pra subjugar o irmão. E deu pra perceber que o Aemon estava de fato disposto, estava pronto pra aceitar tudo que o Aegon quisesse fazer. Ele pede perdão e aí o Aegon dá aquela coringada de sempre. I'm alive, imbecile. Sou um merda, meu irmão. O Aegon decide então que os dois vão em busca da Vhagar e depois vão atrás do Ormond e do Daron e logo depois vão em busca da Rhaenyra também. Sangue no zóio, entendeu? Então, Bottom, a gente tem o confronto cada vez mais se aproximando com os verdes e os pretos alinhando as suas estratégias. Já em Porto Real, a Rhaenyra vai de novo em busca do Alto Septão para ser ungida por ele, mas ele se recusa, então ela pede pro Ali matá-lo dentro do templo. Oi? Mona, você é maluca? E isso, com certeza, obviamente, vai causar ainda muitos problemas pra Rhaenyra futuramente. Quando ela simplesmente matou o Papa dentro da igreja, tu tá ligado nisso? Tu tá prestando atenção nisso? Quando ela sai do templo, ela discursa pra população, né? Tentando reafirmar ainda mais a sua posição de escolhida, enfatizando muito a posição dos Targaryens como os únicos que podem proteger a população daquilo que vem além da Grande Muralha. Sim, o pai dela falou pra ela em secreto uma profecia que só era passada de rei para rei, né? Ou de futuro rei para futuro rei. E ela foi lá e abriu e falou sobre essa profecia pra toda a população. Gente, é muito desespero. É muito desespero, gente, pra uma pessoa só fazer uma coisa dessa. Oh, minha rainha, meu pano é preto, cheio de glitter pra você, mas assim, me ajude a te ajudar. É uma cena de fato muito bem construída, porque rola ali a transição pra batalha. Enquanto ela fala, a gente vê os preparativos pra batalha, o Sir Gwaine correndo, o Ormond procurando o Wolf. Então, de fato, é uma cena muito bem construída, trazendo essa transição pra batalha que tá se iniciando lá em Tumbleton. Com os Barbas Brancas ali indo com tudo tentando romper as defesas da cidade. A gente vê o medo e o desespero das crianças que estavam sendo usadas pelo Ormond, e essa foi uma cena muito, muito, muito pesada, né? Se tu parar pra pensar assim, né? Bem pesado, né? Mas serviu pra evidenciar que era uma batalha onde muitos inocentes poderiam sofrer. Os nortenhos conseguem entrar na cidade e, mano, eles são brabos demais, e o Sir Roderick Dust mais ainda, ele tá pilhado em busca do Ormond. Pra agilizar as coisas, o Daemon decide usar o Caraxes pra abrir o portão, e eu vi muita gente criticando o Daemon aqui porque ele tacou fogo lá no portão onde estavam as crianças, né? Primeiro, ele mandou elas saírem. Elas não saíram porque não quiseram. É difícil, né, tentar defender dessa forma, né? É difícil. Mas o meu ponto não é esse. Foi cruel? Foi cruel. Mas aí eu não vejo ninguém criticando o Ormond na mesma proporção que estão criticando o Daemon. Sendo que foi o Ormond que colocou as crianças lá. Enfim, os dois estão errados, mas pelo menos o Daemon passou pelo portão. Custou 2 crianças, eu acho, mas passou pelo portão. Já o Ormond, que estava em busca do Wolf, encontra ele fazendo o número 2. É só isso mesmo. E aí, depois de ser humilhado pelo Ormond, que ele chuta o balde e solta Dracarys tudo nos pretos. E que cena complicada, né? Porque os pretos tudo comemorando que o Wolf tinha chegado e tudo mais. Aí o Wolf vai lá e solta Dracarys neles tudinho. E parou por aí?
Não, porque logo em seguida ele se volta contra os verdes também. Começa a soltar Dracarys, ataca todo mundo, ele não tá mais nem aí pra nada. O mais legal dessa loucura é que antes dele ajudar a fazer o Ormond virar pó, não de fato morrer, porque quem mata ele mesmo, quem mata o Ormond, é o Sir Roderick Dusty, ele enfiando uma espada, uma faca, uma adaga lá nos Países Baixos do Ormond. Uma cena bem pesada, porém satisfatória, né? O único lado ruim é que o Roderick também acaba morrendo com o fogo, né, do Asa Prata lá, né, do dragão do Wolf. Mas ele sempre esteve disposto a morrer pela Rhaenyra. Ele deixou claro isso muitas vezes durante a temporada. Então, descanse em paz, nosso bom velhinho. A cidade vira um caos e o Daemon, que tava lutando contra o... É Jon o nome dele, eu acho? Que é o soldado grandão lá do Ormond. Consegue se safar dele nos últimos minutos também, no gongo, no soar do gongo, o Daemon conseguiu se safar, né? Porque o Wolf, além de ter acabado com os pretos, com os verdes, também foi lá e atacou a cidade todinha de Tumbleton. Então, tipo assim, sabe aquela cena, a cena da Daenerys? Vimos aqui mais uma questão dessa, de incendiar a cidade inteira, várias pessoas morrendo, carbonizadas, todo mundo assim, sabe, um caos danado. O Daemon, tal qual Jon Snow, ali meio, sabe, meio estonteado, meio, sabe, surpreso, nervoso, com uma cara até de medo também, né, pelo que tava acontecendo ali na cidade. E aí é quando o Corlys chega, manda a real pra ele: olha, deu merda, a cidade já era, o Wolf virou a casaca, a gente precisa sair daqui. Corre, negada! Mas agora é isso, gente. O pior já passou, né? Não! Isso porque logo em seguida a gente tem um dos momentos, se não o momento mais triste desse episódio, que é a morte da nossa querida Rhaena Targaryen. Eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. A morte da Rhaena, causada pela depressão, angústia, amargura e sim, também impulsionada pelos atos da Rhaenyra. De longe, a personagem mais amada da série, que nos deu, né, que nos rendeu os melhores memes. É de cortar o coração porque ela não queria nada disso. Ela não queria os títulos, não queria riqueza, ela não queria nada desse tipo. Ela só queria criar galinhas e cuidar dos filhos. A Rhaena é o total oposto da maioria dos familiares, mas ela é a representação do resultado da Guerra Targaryen. Uma guerra onde crianças inocentes se vão, onde mães, famílias sofrem por causa do caos, onde várias pessoas sofrem no meio do caos. A série em si teve o cuidado de fazer desse momento muito próximo ao livro, né? A morte em si é basicamente o que está descrito ali. Convenhamos, né, que a gente queria muito que pelo menos nesse ponto a série mudasse o desfecho, mudasse o destino de uma personagem que é tão amada por todos. Quando a Rhaenyra chega no quarto e se depara com a cena, ela fica até meio fria, sem muitas reações, né? Então quando ela olha até pra tapeçaria que a Rhaenyra estava fazendo, ela se depara com a imagem dela sentada no trono toda ensanguentada. Mas não só isso, a tapeçaria também mostra os dragões morrendo. Não um dragão específico, mas diversos dragões. Há uma mudança mais clara na Rhaenyra naquele momento. A gente viu durante todo o episódio, para algumas pessoas foi até um pouco rápido, né? Arrastado demais. Arrastado não, foi muito depressa, né? Essa mudança na Rhaenyra. Mas aqui a gente consegue ver um outro tipo de mudança. Uma mudança na qual ela tá vendo o que vai acontecer, ela tá vendo o futuro dela, ela sabe que a Rhaenyra consegue ter essas visões, né? Porque a Alicent mencionou isso pra ela. Então ela sabe de tudo isso. Então quando ela olha pra tapeçaria, ela não tá olhando apenas uma imagem dela. Ela tá de fato vendo o futuro dela. O futuro visto, o futuro bordado por alguém que consegue de fato ver o futuro de uma forma muito assertiva. Então ela vê o que vai acontecer se continuar dessa maneira. Ela vê o que vai acontecer com ela. Mas não só isso, né? Porque a gente vê que a Rhaenyra tá abordando diversas coisas, né? Tô aqui antes desse bordado da Rhaenyra sentada no trono, ela também tem o bordado da Rhaenyra se jogando, né, da torre. Então a Rhaenyra praticamente bordou toda a história de House of the Dragon dessa terceira temporada até aquele momento. Então a Rhaenyra vai conseguir ver tudo o que aconteceu com ela, a perda dos filhos, as traições, tudo o que aconteceu, ela tá conseguindo ver até chegar no fatídico futuro dela. E ela vai tentar de tudo mudar isso. Como nós sabemos o final dessa história, não vai resolver muita coisa, mas que ela vai tentar, ela vai. E é assim que acaba o episódio, com muitas perguntas a serem respondidas, né? Primeiro, o que vai ser do Wolf, agora que ele traiu os dois lados? Será que a traição do Hugh vai se consolidar mesmo depois da morte da esposa? Porque no meio da batalha a gente vê que a esposa do Hugh foi uma das pessoas mortas durante o conflito. Como é que a Alicent vai lidar com a morte da Rhaenyra? Porque a Alicent sumiu no episódio inteiro e só apareceu lá no final, quando a gente vê a imagem, antes da gente ver a imagem da Rhaenyra já, né,
mais vivida. A gente vê a Alicent ali no acampamento com vários soldados, né? Depois de ter fugido de Harrenhal, depois de ter envenenado o Aemond. A gente vê a Alicent ali nesse acampamento. Ela vê várias borboletas flutuando ali, flutuando é ótimo. Vê várias borboletas voando ali na frente dela, né? Então, em algum momento, acho que logo no primeiro episódio da 4ª temporada, ela já vai descobrir, ou assim que ela chegar em Porto Real, enfim, ela vai descobrir que a Helena é a filha dela. A filha que, de fato, considerando ali os outros filhos que ela tem, era de fato a filha que ela tava querendo, de fato, manter perto, proteger, salvar, né? Então, como é que ela vai lidar quando descobrir a morte da menina dela? Ai, gente... Eu não quero nem pensar nisso, não quero nem pensar. Porque fale o que quiser da Alicent, mas a Olivia Cook, que atriz essa mulher. E ela vai fazer eu chorar muito, mas eu já estou segurando, eu já estou chorando 2 anos antes da estreia dessa bendita 4ª temporada. Que saco, que saco. Outras perguntas que ficaram no ar, né, que tendem a provavelmente ser respondidas na 4ª temporada, são muitas perguntas e infelizmente a gente vai ter que esperar até 2028 pra descobrirmos as respostas. Mas agora você, o que você achou desse episódio? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Me conta o que você achou dessa temporada e o que você está esperando para a 4ª temporada. 4ª e última temporada de House of the Dragon. E esse foi o resumo do último episódio da 3ª temporada de House of the Dragon. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo. Curte aqui esse vídeo, manda para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse e muitos outros que estão por vir. Novamente, vai lá no meu Instagram para ficar por dentro, para ter acesso a vários conteúdos saindo diariamente por lá. Sobre filmes, séries, cultura pop, entretenimento, universo geek, tudo desse mundo maravilhoso que a gente ama. Você não vai se arrepender, então vai logo lá pra gente ficar em contato também, bem bacana. Obrigada por ter assistido esse vídeo, nós nos vemos em 2028 com mais resumos de House of the Dragon, mas muito em breve com mais conteúdo saindo aqui. Até o próximo vídeo, beijão e tchau!